O pastor pregou dizendo que se eu não estiver na igreja, eu não sou de Deus. Os pregadores pregam dizendo que se não tomar ceia, não tem comunhão com a igreja, não faz parte da igreja de Deus, está fora da comunhão. Os profetas que dizem que são de Deus estão por aí pregando, dizendo que se não for batizado no ritual pelo homem dentro da igreja, lá no cerimonial, não é salvo, não é inserido no reino de Deus. E agora? Eles estão pregando a verdade, eu acredito no que eles estão pregando, ou não? Eu tenho que buscar conhecer a verdade. E aonde está a verdade? O que é a verdade? Essa verdade está ao alcance de todos. Essa verdade veio para todos conhecer. A verdade de Deus, ela não está restrita a um homem, a um lugar, a uma instituição religiosa. A verdade de Deus, ela não está centralizada em nenhuma religião. A verdade de Deus não está dentro de um exclusivismo, no monopólio, centralizada, retida, detida dentro de nenhuma igreja ou religião por nenhum homem. A verdade de Deus, ela está ao alcance de todos, porque o próprio Deus, ele assim fez que fosse, que todos tenham o alcance, a oportunidade, que todos tenham a condição de conhecer a verdade, para que, por meio desse conhecimento, a pessoa faça a sua decisão e escolha se permanece na escravidão do erro, do engano e da mentira, ou se crê na verdade. Mas, irmão Wellington, quem é a verdade? Aonde está a verdade? Qual é a verdade? A verdade é a religião ABC, é a igreja ABC, é o pastor, é o profeta, é o bispo, é o papa, é o padre, é o que prega os homens dentro das religiões. O que é a verdade? Onde está a verdade? A verdade é Jesus. E a verdade está revelada na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A revelação de Deus está ali. Quer conhecer a verdade de Deus, quer conhecer Jesus, quer aprender de Cristo, vá para a palavra. Então, por isso que eu comecei esse vídeo dizendo o seguinte, o pastor pregou, disse, se eu não estiver na igreja, eu não sou de Deus. Bem, ele pode dizer o que ele quiser, mas a verdade não é ele, nem o que ele diz. A verdade é Jesus, o que Jesus ensinou. A pergunta para você é, o pastor diz isso, ensina isso, Jesus ensinou? Então você tem que se basear aí. Quer ser prudente? Siga a luz. Coloque sua vida na direção da luz. Entregue seu viver para ser conduzido e guiado por Cristo, que é a luz, para que a gente não se perca e não viva nas trevas, não é? Então, alguém chega para mim e diz assim, olha, na minha igreja ensina assim. Eu digo, é na sua igreja. Mas se você quiser estar na direção da verdade, conhecendo a verdade para estar em Deus, você tem que aprender de Cristo, não da sua igreja. E aí as pessoas começam a dizer, não, mas o meu pastor ensinou que tem que ser batizado para poder fazer parte do reino de Deus. Seu pastor ensinou isso, mas vá procurar o que Jesus ensinou. Não fique preso no que ensina seu pastor, seu papa, seu padre, seu profeta, seu apóstolo, dentro da sua igreja, na sua religião, onde você estiver, não. Não vá ser guiado, não coloque sua vida para ser guiada por esse caminho. O caminho não é o pastor nem a igreja. O caminho é Jesus. Seu pastor pode dizer 1000 coisas. O que vale é o que Jesus pregou. Você quer ser bem-aventurado? Então, faça o que Jesus disse. Bem-aventurados que ouvem e praticam o quê? A minha palavra. Você quer ser discípulo de Jesus? Então, faça o que Jesus disse. Se vocês guardarem as minhas palavras. Você está guardando e praticando, sendo guiado, conduzido, formado pela palavra de quem?
Você está sendo ensinado por quem? De quem você está aprendendo? Você tem que aprender de Cristo, ser ensinado de Cristo, andar guiado por Cristo, se você quer ser bem-aventurado. Aí alguém disse para mim, não, mas irmão Wellington, eu fui ensinado na minha igreja, meu pastor ensinou que se não for batizado, não é salvo. Eu digo, seu pastor ensinou isso, mas Jesus não ensinou isso. Seu pastor pode estar pegando uma palavra que Jesus falou nesse contexto aí, falando do batismo, mas não é no contexto de batismo de água. Jesus, em canto nenhum, orientou ninguém a se batizar em nenhuma água para ser salvo, para fazer parte da igreja. Jesus, em canto nenhum, mandou nenhum dos apóstolos batizar ninguém em água dentro da igreja para poder ser inserido no reino de Deus. O batismo que Jesus fala lá em Marcos, capítulo 16, o batismo que Jesus fala lá em Mateus, capítulo 28, não é batismo nas águas. O contexto ali não tem base para batismo nas águas. Jesus nunca tratou desse assunto. Jesus nunca centralizou ninguém dentro de nenhum ambiente, lugar, instituição, religião, qualquer coisa assim. Logo, Jesus não pregou isso. Jesus não pregou nenhuma religião. Jesus não colocou ninguém para viver servindo a Deus dentro de nenhum ambiente. Isso foi criado pelos homens, irmãos. Essa regra denominacional, essa regra institucional, essa regra de submissão dentro do sistema, essa regra de um lugar central, de um ambiente como se fosse o lugar central para você dedicar sua vida com Deus, cumprindo, obedecendo, servindo ali dentro como se fosse a Deus, não foi Jesus que ensinou isso a ninguém. Isso foi os homens que colocou, inspirado por Satanás. Jesus não deu a ninguém a direção de estar em nenhum lugar, cumprindo nenhum ritual, sacrifício, cerimonial. Jesus não ensinou isso. Então, é isso que eu peço para vocês. Ah, mas o meu pastor disse que se não guardar o sábado não é salvo, porque para ser de Deus tem que guardar o sábado. Você é o pastor. O pastor da sua igreja, você tem que ser guiado pelo pastor da tua alma. O pastor que nos conduz ao céu. Não é nenhum homem na terra, é Jesus. Você tem que ser guiado por Jesus. E se alguém que está ensinando entre nós, seja qual for o título que ele tiver, se não estiver ensinando a você o que Cristo ensinou, não receba não. A palavra nos ensina a se apartar dele. Não siga ele como autoridade de Deus, não. Não tem autoridade de Deus para você se submeter a nenhum líder religioso, não. Você tem que estar submetido a Cristo pela palavra de Cristo. E se alguém entre nós está ministrando, não ministra, segundo a doutrina de Cristo, a sã doutrina da salvação, aparta-se dele, meu irmão. Não fica aí dentro dessa formação de ensinamento maldito, não. Ah, mas o meu pastor disse que se eu não der o dízimo, estou roubando a Deus, e se eu não der o dízimo, eu não sou salvo. Sim, seu pastor fala isso. Mas vai aprender com Cristo, onde foi que Jesus ensinou alguém, ordenou alguém a dar dízimo. Vá procurar aprender de Cristo, não fique aí na direção dos homens dentro de religião, não. Porque você vai ser um produto, negócio dos homens dentro da religião. Perdido em maldição. O problema é esse. Você quer ser bem-aventurado, quer andar na fé verdadeira, estar no caminho da salvação, com a esperança da vida eterna com Deus, você tem que primeiro ver Jesus, conhecer Jesus, se converter a Jesus e andar por Jesus, para que você seja bem-aventurado. Seu pastor diz a você que tem que dar o dízimo, tem que guardar o sábado, tem que ser batizado, tem que estar numa igreja, que é a casa de Deus, tem que fazer pacto, fazer campanha, fazer voto, tem que adorar a Deus ali, tem que buscar Deus ali. Quem ensina isso é o seu pastor. Vá procurar se Jesus ensinou isso. É aí que você tem que ser prudente. Cuida da tua vida na doutrina de Cristo. Você tem que cuidar da sua vida, priorizar a sua vida, a estar na direção, a estar sendo instruída, conduzida, andando por fé, na direção de Cristo, na doutrina de Cristo. Não é na doutrina da igreja que você está, do pastor que está lá te ensinando. É na doutrina de Cristo. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo Jesus, que está aí no caminho perdido, pensando que está salvo, apostatado da fé. Quantos estão apostatados da fé? Quantos estão reprovados da fé? Por quê? Porque não se mantém fiel a Cristo, guardando e praticando e sendo fiel a Ele pela palavra dele. Muitos acham que ser fiel a Deus, servir a Deus,
é estar com a sua vida entregue, servindo dentro da igreja. É não. Eu pergunto, Jesus ensinou alguém a servir a ele dentro de algum ambiente? Jesus era judeu. Como judeu, Jesus poderia defender a prática religiosa, a vida de buscar a Deus num templo. Jesus não pregou isso. Jesus agora mostrou que aquele templo seria desfeito, destruído, e iria estabelecer um outro templo que não era nenhuma casa de alvenaria. Esse templo que iria se erguer era o próprio Jesus, aonde a gente agora encontra a Deus. E quando a gente está em Cristo, agora nós passamos também a ser o templo, morada de Deus em espírito. Deus não se encontra, nem se busca, nem serve a Ele, ali, aqui ou acolá. Deus se encontra, Deus se acha, Deus se adora, Deus se crê em Cristo. Tudo isso é em Cristo. Ninguém pode adorar a Deus fora de Cristo, ninguém pode servir a Deus fora de Cristo, ninguém pode crer em Deus fora de Cristo, ninguém pode estar em Deus fora de Cristo. Não é ali, aqui, acolá, na igreja A, B, C, na religião, não. É em Cristo. Então, e para eu estar em Cristo, eu tenho que estar dentro daquilo que Jesus disse. Se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, aqui, ó. Eu tenho que seguir a Cristo pela palavra dele, guiado aqui no entendimento. Não é dizer eu creio em Jesus, aceito Jesus e ir para uma religião, escravizar minha vida dentro de trabalho, de atividade, de obrigação e ordenança religiosa. Não. Eu tenho que me converter a Cristo por fé, com entendimento. Entendimento naquilo que o Evangelho me informa. Aí eu pergunto a você, o Evangelho é tudo que Jesus ensinou e trouxe da parte de Deus, revelando para nós. Jesus orientou alguém a estar dentro de algum templo, a dar dízimo, a guardar sábado, a ser batizado dentro de água pelos homens para ser salvo. Jesus ensinou alguém a buscar alguma religião verdadeira ou igreja verdadeira para estar nela? O que Jesus ensinou? Que nós precisamos conhecer a verdade, que quem é essa verdade? É Ele. Jesus ensinou que nós devemos ir a Ele, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém, isso é generalizando qualquer um ser humano, nunca chegará a Deus se não for por Ele. O que é que o povo hoje está sendo ensinado? Que se não tiver numa igreja não é de Deus. Que só pode encontrar Deus dentro da igreja. A maior mentira, uma das maiores mentiras de Satanás é essa. Fazer o povo pensar que o caminho para encontrar Deus e servir a Deus e estar em Deus é dentro de igreja. É na religião. Essa é a maior mentira de Satanás, que tem tirado muitos do caminho da verdade, da salvação. Só há um meio de salvação, só há um lugar de salvação, só há um caminho e uma porta de acesso para o homem chegar a Deus. E não é nenhuma religião, nenhuma. É Jesus. Então peço a você que seja prudente. Analise tudo que ensinam para você como se fosse de Deus. E vá conferir com o que Jesus ensinou. Se não estiver dentro do que Jesus ensinou, descarte. Não é de Deus. Não importa se é teu pastor que está ensinando, se é o Papa, o padre, o presidente, o bispo, o apóstolo. Não importa, irmãos. A autoridade para a nossa vida, a luz de Deus para que a gente seja guiado, é Jesus Cristo. Não é nenhum líder religioso. O que nós devemos guardar e praticar e ser prudente a colocar a nossa vida na direção é a doutrina de Cristo. Não é a doutrina de igreja nenhuma. Cuida de ti e da doutrina, a doutrina de Cristo. Fazendo isso, te salvarás. E se alguém vem ter convosco que não traz a doutrina de Cristo, não o recebais. Ah, mas meu pastor disse que se eu não estiver na igreja, eu não alcanço a bênção de Deus. Eu tenho que fazer o pacto, o voto, a campanha. Se eu não for batizado, teu pastor pode dizer o que ele quiser. Ele pode até dizer que é Deus. O que vale não é a palavra dele, o que vale é a palavra de Cristo. Então vá buscar o conhecimento de Cristo, vá buscar colocar a sua vida na direção, não é de pastor dentro de igreja, é em Cristo, na palavra dele. Dedique sua vida para ser devoto, consagrando, praticando, se dedicando. Não é uma vida de religiosidade dentro de igreja, é uma vida de viver no seu viver a palavra de Cristo. Consagre, dedique sua vida a Cristo, guardando e praticando a palavra dele, na sua vida e no seu viver. Não é em momentos de culto.
não é em social dentro de ambiente chamado igreja, não é em atividade religiosa formal. Sua vida com Deus tem que ser em Cristo, guardando a palavra dele e vivendo ela, todo dia, toda hora, no seu viver, com o seu próximo, aonde você estiver, com a família, em casa, no trabalho, na rua, dormindo, acordado, meditando na palavra do Senhor, de dia e de noite, para que sejamos bem-aventurados e fazer tudo conforme a palavra nos instrui, para não pecar contra Deus e não apostatar, desviando-se da fé. É a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, a minha vida, a sua vida, para estar caminhando com Deus verdadeiramente, tem que ser guiado pela palavra. E a palavra é Jesus. A luz que veio ao mundo para que todo aquele que crê nele, segue a ele, não permaneça nas trevas. O próprio Jesus disse isso. Então, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus, não escravize sua vida dentro de um ambiente religioso chamado igreja ou qualquer outro nome que se dê a essas congregações. Meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus, minha irmã, não entregue sua vida para ser colocada na direção de homens, de líderes religiosos nenhum. O povo não vive mais para si. O povo entregou suas vidas aos líderes religiosos dentro das religiões, onde o povo está lá cauterizado, alienado, com a mente robotizada, escravizada, onde o povo devota a sua vida a uma instituição religiosa, centralizando o seu viver como se fosse para Deus, dentro de um ambiente religioso, sobre o domínio, a regra, a norma, a autoridade eclesiástica dos líderes religiosos dentro da religião. Não façam isso. Vocês estão entrando num caminho anátema. Entregue suas vidas a Jesus, não a uma religião. Sejam guiados por Jesus, não por nenhuma regra de doutrina, de norma, de crença, de dogma, de obrigação de igreja. Confia em Jesus, não é numa igreja, não é no teu sacrifício religioso, não é na tua prática de vida religiosa, da tua formalidade, não é dentro dos teus usos e costumes, não é dentro dos cultos que tu tá, não é dentro de campanha, de pacto, de voto. Confia nele, no Senhor. É ele que faz. E ele não pede que você esteja dentro de nenhum lugar, fazendo nenhum sacrifício, nenhum ritual, cumprindo nenhuma meta que os homens colocam dentro do sistema religioso, como se fosse o meio de alcançar a bênção de Deus. Jesus não pede isso. Vão aprender de Cristo. Então, que Deus abençoe vocês que estão assistindo agora este vídeo, não é? Aqui nessa live ao vivo e depois de gravado. Que a luz de Deus que foi levada para você agora, o esclarecimento da verdade que liberta, possa estar iluminando o seu entendimento para que você seja liberto desta mentira, do engano, que prende você na maldição, privando você da bênção, da vida verdadeira com Deus, porque você está desviado do caminho, está errando o alvo. O alvo para a tua vida dirigida para Deus, estando em Deus, não é uma igreja, não é uma religião, é Jesus. Que você conheça, veja esse alvo, creia e siga com a sua vida sendo dirigida e conduzida por Cristo, pela palavra dele. Quando o teu pastor, ou qualquer homem que diz que é profeta, qualquer apóstolo, qualquer arcanjo, seja qual for aquele que se intitula homem de Deus, pastor, profeta, não sei quem, quando ele disser alguma coisa para você, não, porque tem que ser assim, porque Deus orientou assim, você só faz uma pergunta a ele. Jesus ensinou isso? Porque você tem que ser bem-aventurado para uma vida com Deus, crendo na verdade. E a verdade não é nada do que esses homens estão aí ensinando. A verdade é a Jesus o que ele ensinou. O que está revelado no Evangelho. É a partir da revelação do Evangelho, que é as boas novas de salvação, que a gente encontra, tem o conhecimento do caminho para Deus. E que Deus abençoe vocês. Para que vocês conheçam a verdade e sejam libertos. E eu, evangelista Wellington Ramos, continuarei com a função no reino de Deus, que Deus me deu, me vocacionando com o ministério de evangelista. A vocação de evangelista para evangelizar, ministrar a verdade de Deus para o mundo que está nas trevas. Que essa verdade possa ter alcançado
o seu entendimento. E que Deus abençoe você também, meu irmão. Que tenha vocação para evangelizar, para levar a instrução, ministrar a palavra de Deus. Você também, meu irmão, em Cristo Jesus, que recebeu a vocação do ministério da palavra, pastor, evangelista, apóstolo, não é para estar dentro de um ofício, numa instituição religiosa, querendo ser maior do que ninguém e nem exercendo autoridade sobre o povo. O ofício que Deus nos dá, a vocação, aliás, que Deus nos dá, apóstolos, pastor, profeta, evangelista, não é para querer ser maior do que ninguém no meio da congregação. Não é para montar um púlpito e colocar uma cadeira de rei, sentar lá e dizer que eu sou a autoridade de Deus para o povo. A vocação que Deus nos dá é para a gente entrar no reino das trevas, levando a luz para trazer os que estão presos no poder de Satanás para Deus. Tirar os que estão nas trevas e trazer para a luz. É para isso que Deus nos dá a vocação. Para ir lá, onde está os aprisionados no reino das trevas. Não é para ficar exclusivo num ambiente confortável. Para o povo ir lá servir a Ele. Não, Deus não deu essa, Jesus não deu essa vocação para o homem viver isso, não. Abrir ministério e se denominar o grande, o presidente do ministério. Não. Os apóstolos não viveram isso. Os apóstolos não abriram igreja e não colocaram o púlpito e a cadeira dele de rei. Os apóstolos nunca cobraram do povo autoridade para eles. Eles nunca se colocaram como autoridade espiritual de Deus para o povo. Os apóstolos, ele levava o povo a se submeter à autoridade de Cristo. Essa é a única autoridade espiritual que a igreja tem que submeter. E eu só posso me submeter guardando a palavra dele. E para eu guardar a palavra dele, eu tenho que ouvir. E para ouvir tem que ter alguém que leve. E foi para isso que Jesus nos vocacionou, para levar a palavra. Não foi para ser maior do que ninguém e nem exercer autoridade no meio do povo, achando que é o mais soberano no meio do povo do que os outros. Tem mais poder de Deus do que os outros. Então já começa errado por aí. Esse sistema aí religioso que diz que é igreja de Deus, que é o povo de Deus, é do diabo. Porque se você parar para analisar tudo que eles vivem, prega e está lá estabelecido para o povo viver, tira todos do evangelho. Faz o povo se desviar do evangelho. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, mas se eu aqui parasse para explicar a você qual que seja o sistema religioso, você pode dizer qualquer sistema para mim. Eu vou dizer é do diabo. Mas, irmão, o sistema religioso evangélico, as igrejas evangélicas, o diabo está operando dentro dela, não é Deus. Mas, irmão, a igreja católica é o diabo que opera dentro dela, não é Deus. Mas, irmão, os espíritas é o diabo que opera. Irmãos, os mormons, testemunhos de Jeová, é o diabo que opera, não é Deus. Eu estou generalizando sim. A verdade de Deus não está dentro de igreja nenhuma, está em nós, que cremos em Jesus e pregamos, temos o compromisso de pregar essa verdade. Deus não estabeleceu a verdade dele dentro de uma instituição exclusiva, restrita ali não. Onde colocaram Deus restrito, se denominam o detentor de Deus e da verdade. As instituições religiosas. E só pode ter a verdade, viver na verdade, se estiver ali. Isso tudo é artimanha do diabo para tirar vocês que estão aí dentro do caminho da salvação, da verdade de Deus. Qualquer religião, você pode citar para mim qualquer, eu vou provar a você que ela está no governo das trevas, não no governo de Cristo. Não é o governo de Cristo que o povo está lá sendo submisso dentro dessas igrejas. Dentro dessas igrejas e religiões, o governo é do homem no reino das trevas. Não é Cristo o Senhor dessas igrejas. Eles enganam vocês, botando lá, Jesus Cristo é o Senhor, nós adoramos ao Senhor, Jesus Cristo é o nosso Deus. É mentira. É mentira. O Deus dessas igrejas é o homem, a quem o povo está lá venerando, idolatrando, vivendo seu amor, sua paixão, pelos homens das instituições. O povo idolatra os seus líderes, suas instituições. O povo não está nem aí para a palavra de Deus. O que o povo está vivendo é preceito de homens, adorando a Deus em vão. Mas aí é outro assunto que depois eu boto aqui. E se você quiser, coloca aí, irmão, a religião é do diabo, eu digo é. Por quê? Eu vou mostrar por quê. Porque aonde a verdade
não é absoluta, aonde a verdade está misturada com a mentira, é do diabo. Porque Deus é luz e não há treva nele. Se você está numa religião que não está submissa ao Evangelho de Cristo, se você está dentro de uma igreja, de uma religião, onde o ensinamento, a doutrina, está adicionando algo para a sua vida com Deus, tirando o mérito de Cristo, do sacrifício, da cruz de Cristo, está levando você a entender que tem que ser salvo, fazendo isso, aquilo outro, colocando outro meio de salvação, tirando o senhorio de Cristo, colocando você como se fosse para viver para Deus dentro de ambiente, tirando você do alvo, que é Cristo, é do diabo. Aí não está a verdade de Deus, aí está o diabo usando a verdade e misturando com a mentira, para persuadir sua mente, cegar seu entendimento e levar você à perdição, fazendo você pensar que está salvo. Que Deus abençoe. Estou sempre trabalhando o ensino da palavra. Se você quiser interagir comigo, coloca a tua crítica, coloca teu questionamento, coloca teu ponto de vista, traz aí algum assunto para a gente esclarecer à luz da verdade do Evangelho de Cristo. Amém? Evangelista Wellington Ramos, que Deus continue abençoando cada um de nós que estamos em Cristo e aqueles que não estão, para que venham estar em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?